A paz do Senhor Jesus. Vamos trazer nesse vídeo uma experiência que foi aplicada no século passado, na década de 90, em macacos, aproximadamente entre 20 e 30 macacos. Uma experiência feita em relação à cocaína. Foram oferecida a cocaína aos macacos. E vamos ver a relação disso com a nossa felicidade. Com a palavra de Deus, é claro. Vamos explicar o procedimento aqui que foi feito. Não vamos tardar, vamos ser bem objetivos, e vamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida e essa relação que tem com esse experimento, seus resultados, suas práticas, tudo que aconteceu. Fica aqui conosco até o final. Lembrando que antes eu agradeço a Deus por tudo, sempre peço que você se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com alguém que você ama e dê o seu like para que alcance mais pessoas. Amém? Partimos então para o começo. Aqui temos algumas referências bíblicas que vamos ler ao decorrer deste vídeo. Mas quero deixar aqui de começo: a felicidade vem de uma vida de obediência a Deus. Referências bíblicas: Salmos 34, versículos 12 ao 16, Salmos 1, versículos 1 ao 3. Então, como disse no começo, esses macacos foram pegos e a eles foram oferecido cocaína. O que acontece é que antes desse experimento ser feito na prática, esses macacos, eles viviam isolados, não estavam entre si confraternizando, viviam cada um no seu ambiente. Foram testados os cérebros de todos antes do experimento e constatou-se que eles eram semelhantes. Não havia diferenças cerebrais nítidas ou grandes entre os mesmos. O que aconteceu? Antes do experimento começar, colocaram eles em um ambiente familiar, um ambiente social, vivendo em sociedade por 3 meses. Preste atenção, vá até o final para compreender o vídeo. Nesses 3 meses, automaticamente, alguns se tornaram dominantes, enquanto outros se tornaram subordinados. Os dominantes, então, foram exatamente os que não apertaram o botão ao qual liberava a cocaína. Por quê? Porque eram dominantes. Os subordinados, todos aceitaram. Por quê? Porque eram subordinados. O que tornou uns dominantes e o que tornou outros subordinados, não se chega, de fato, a uma conclusão. Mas se conclui que os subordinados, sim, aceitaram a cocaína, enquanto que os dominantes não. Parênteses, no mundo em que vivemos, os seres humanos, nós podemos perceber e analisar que alguns têm comportamentos que fazem com que bebam constantemente, com que se droguem constantemente, com que fiquem na internet, nos jogos, no telefone, no tablet, enfim, constantemente. Enquanto outros não, enquanto outros têm seus trabalhos, vão cumprir horários, são obedientes, prosperam em todas as áreas, têm suas famílias, outros seres humanos não. O que faz com que um e o outro tomem tal caminho? Muitos dizem que é por causa do ambiente ao qual vivem, a sociedade, o meio que estão, a pobreza, a cor, a falta disso, a falta daquilo, o próprio gene, experiências familiares, enfim, tem uma série de explicações para um ser humano prosperar, enquanto outro não. Aqui eu vou te trazer um ponto de vista bíblico e, por que não científico também, porque ambos andam junto aqui nesse assunto e como deveriam andar em todos, eu creio. Mas, claro, Deus acima de todas as coisas. Eu quero partir para o final aqui desse quadro aqui e ler algo importante. Dopamina, neurotransmissor do prazer, da motivação e do propósito. Sabemos que a dopamina é um neurotransmissor conhecido como o hormônio do prazer, já que quando é liberada promove a sensação de bem-estar, motivação, foco, melhora do humor. A dopamina, além disso, está envolvida nas emoções, nos processos cognitivos, da inteligência, no controle de movimentos, na função cardíaca. É um neurotransmissor importantíssimo que age na libido, que promove o aumento da massa muscular, pode causar alteração de percepção, ajuda no controle de movimentos. A dopamina é importantíssima na questão da saúde intestinal também. Então existe uma série de coisas em qual a dopamina é favorável e é
preciso para manter o humor, manter a calma. Níveis baixos de dopamina trazem problemas. Sinais de dopamina baixa trazem dificuldades na vida, como cansaço muscular, fadiga, depressão, ansiedade, né? Mas temos algumas coisas que ajudam a elevar o nível de dopamina. Olhem bem que está tudo interligado. No final, tem certeza que nós vamos entender o processo e vamos melhorar a nossa vida, nossa felicidade e vamos compreender algo poderoso da parte de Deus. Então, a dopamina, quando ela está em níveis baixos, causa o que já disse. Em níveis altos, traz alegria e felicidade. No mundo tem muitas coisas artificiais, ilusórias, que elevam a dopamina momentaneamente e depois já baixam muito rapidamente, oscilando o comportamento de uma pessoa. Isso é perigoso. As drogas, a bebida, o álcool, o prazer imoral na sexualidade, o vício nos jogos, medicamentos, são tudo coisas artificiais que elevam o nível momentaneamente de uma dopamina, causando vício, dependência, entre outras coisas. Porque quando se acaba e se termina e volta ao estágio normal, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia e vem tudo de ruim na vida de um ser humano. Ele vai atrás de mais prazer e mais prazer, porque o ser humano precisa se sentir alegre e feliz. Objetivo do nosso curso aqui, do nosso vídeo aqui. Fazer com que você sente alegria naquilo que verdadeiramente é real e que vai te dar alegria constante. Nós já sabemos, porque temos outros vídeos aqui no canal que dizem que essa alegria vem da Bíblia, de Jesus Cristo, da palavra do Senhor. Já que entramos aqui, voltando ao assunto dos macacos, o que se percebeu é que o macaco dominante, ele tinha um prazer, supria essa necessidade da dopamina na sua liderança. Exercendo função de liderança, adquiriu responsabilidades. Responsabilidades lhe trouxe prazer, diminuiu sua agonia, sua angústia. E eles conseguiram, então, viver sem a substância química no seu organismo. Ou seja, os subordinados sentiam falta dessa substância, para que ela pudesse falsamente lhe dar alegria. Por serem dominados, se sentiam oprimidos, cansados, fatigados, menosprezados e um monte de outras coisas. Aqui é muito interessante, presta atenção. Se sabe isso, se prova isso. E no ser humano é a mesma coisa. Aqueles que têm uma prosperidade na vida, tanto financeira, como familiar, como emocional e como espiritual, não precisam buscar ilusoriamente outras coisas. Por quê? Porque encontram essa felicidade nas coisas boas da vida. No dia a dia, na responsabilidade, no trabalho, na família, no lazer, na palavra de Deus. O que é muito importante, que não é dito, que a palavra do Senhor age nessa mesma área cerebral, fazendo com que você sinta prazer em ler a Bíblia, em jejuar, em orar, em louvar, em ir na igreja, em manter o comportamento cristão adequado. Isso tudo te dá prazer e é verdadeiro. Lembra que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmos 37:4 diz: deleite-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Filipenses 4:4 alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É Deus que te dá a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. Não busque as ilusões da vida para suprir esta carência cerebral de dopamina, como é o exemplo desse vídeo. É muito mais amplo, mas aqui eu te trago uma porção, um começo, que você pode começar a buscar a palavra do Senhor e te animar. Você pode buscar a palavra do Senhor e encontrar forças para superar essas suas dificuldades, ser o dominante e não o dominado, ser o dominador e não o subordinado. Apagar de vez a ilusão daquilo que busca, momentaneamente te dá uma alegria e depois te causa um mal imensurável. Amém? Eu quero partir no final do vídeo e te explicar uma coisa aqui. Muito importante, presta atenção aqui, não esqueça do like, para que mais pessoas venham a adquirir esses conhecimentos. Aqui no canal tem muitos outros vídeos que você pode assistir sobre muitos outros temas que vão te animar na vida e vão te dar suporte através sempre da palavra do Senhor. Amém? Veja bem, o que é fundamental nós compreendermos. Se sabe tudo isso, a realidade desses testes aí, né, se compreendeu o que realmente
faz com que o ser humano se torne feliz ou não. Naquele caso ali, né, foi cientificamente feito o teste. Para que nós possamos ficar tranquilos, quando se afastaram os macacos de novo, separaram, automaticamente os subordinados deixaram de usufruir da cocaína. Por quê? Porque eles voltaram a ser dominadores da própria vida e não subordinados, encontrando felicidade em outras coisas, e não se deu mais aquela substância, e mesmo que desse, eles não queriam. Então, o que é muito interessante, e aqui é fundamental, olha só, se sabe tudo e muito sobre esse estudo, porém não se chegou a uma conclusão de fato, como que os macacos, que são seres irracionais, sabiam que aquela substância causava isso, e escolhiam ela, e os outros não. Obviamente, eles sabiam que aquela substância era ruim, mas causava aquele efeito momentâneo, mas não tinham noção de que iam se tornar o que? Viciados. E na falta dela, sentiriam os mesmos apreços, ou as mesmas dores, as mesmas angústias que um dependente de algo sente quando falta sua droga. Olha bem. Então, eles não chegaram a uma conclusão de como os macacos reconheciam aquela substância como uma substância perigosa, mas mesmo assim escolheram ela. Agora nós, seres humanos, somos seres racionais. Somos seres que pensamos. Somos a imagem e semelhança de nosso Deus poderoso. Assim diz a palavra do Senhor lá no Éden. Após o pecado, as coisas mudam um pouco. Tem vídeos também aqui no canal sobre isso, é um outro tema e não vamos entrar aqui. Mas, enfim, partindo do princípio das coisas, onde diz que a palavra do Senhor diz que somos a imagem e semelhança de nosso Deus, temos racionalidade, somos seres racionais, soubemos o que é ruim, soubemos o que é bom. Escolhemos o que é ruim, por quê? Se soubemos as consequências, creio que os macacos talvez não soubessem a consequência da falta daquela substância. Sabiam que ela causava um prazer, sabiam que era perigosa. Por isso, uns não escolheram, por isso outros escolheram. Nós soubemos de fato o que é bom e o que é ruim, então por que escolhemos o que não presta? Sabendo que é ilusório, sabendo que causa prejuízo, sabendo que causa angústia, sabendo que causa ansiedade, sabendo que causa depressão e tudo mais. Por que não escolhemos aquilo que nos traz alegria e que há imensos testemunhos de que a palavra do Senhor traz a verdadeira felicidade? De que Deus nos ama incondicional e quer o nosso bem, ainda optamos às vezes pelos caminhos tortuosos da vida. Então somos nós racionais e são eles irracionais? Ou vice-versa, o que de fato é o racional e o irracional? Fica aqui uma reflexão para que você chegue a uma conclusão. Quem sabe poste aqui no comentário algo sobre isso, né, ajudando-nos a entender verdadeiramente por que os caminhos errados são tortuosos. Lê o livro de Romanos, isso vai te explicar muito também. Né? O ser humano buscando para si próprio a sua própria destruição, escolhendo seus próprios caminhos tortuosos, enquanto aqui do lado tem a solução. Aqui está a solução, a palavra do Senhor. E você deve saber melhor que eu, que você deve lê-la e não nunca depender de alguém para ler para você. Busque lê-la e encontre a verdadeira felicidade. Esse experimento lá no século passado nos traz um alerta para os dias de hoje. Serve perfeitamente. Devemos escolher o que é bom. Sejamos dominadores através da palavra do Senhor, pregando a mesma, estudando a mesma, ensinando, evangelizando, e enfim, mas que para isso possa ser uma realidade na minha e na sua vida, temos que partir do princípio que é preciso estudar. Você não pode apenas depender da palavra de outro. O Espírito Santo de Deus vem e te ensina também. Mas você precisa abrir a palavra de Deus e ler para que ele possa te orientar e te revelar as coisas que ele quer para a sua vida. Seja o dominador da sua própria vida. Não seja subordinado a nada. Encontre a verdadeira felicidade e não se jogue no precipício das ilusões que o mundo te oferece. Amém? Que Deus possa estar conosco. Qualquer dúvida você poste aqui no comentário. A gente vai estar interagindo em relação a esse experimento. Eu espero que você possa tirar o maior proveito possível, refletindo sobre a sua vida, em qual você se encaixa mais, semelhante ao dominador ou ao subordinado. Está buscando ilusões ou está buscando a verdade? Está satisfeito ou está insatisfeito? Como está o seu nível de dopamina? Existe também técnicas alimentares, você pode pesquisar na internet, técnicas de esporte, de saúde, que te ajudam a elevar isso. Mas lembre-se, e aqui termino, fundamental sobretudo, e que nenhum líder quer dizer, ou quase nenhum líder quer dizer isso em suas denominações religiosas, é que a palavra de Deus, ela age nisso. É que ela toca na parte cerebral. Deus também age de uma forma que nós possamos compreender como seres humanos, e não somente como ser celestial que ele é, mas nós entendemos também que ele age aonde nós podemos entender e compreender, ou seja, a palavra do Senhor entra diretamente aí, nessa mesma área que
as ilusões agem. Então, por que não te dizem isso? Por quê? Porque estão atribuindo, aqui é fundamental, estão atribuindo a outras coisas, como, por exemplo, o dinheiro, a prosperidade. Se você tiver essas áreas bem, muitos líderes dizem que você vai estar bem, quando de fato você não está bem. Você está adquirindo uma ilusão. Você está pensando que está se alimentando verdadeiramente da felicidade, enquanto está acarretando para você uma dependência. E assim esses líderes tiram para eles fortunas, glória, fama. E também pensam que estão sendo felizes em ilusão. A verdadeira felicidade, ela vem de dentro de você. Vídeos meus aqui falam sobre isso. Procure nas playlists, está bem organizado. Veja os shorts, vídeos curtos, veja os longos. Ajuda-os e se ajude para que você possa ajudar outras pessoas, especialmente aqueles que você ama. Lembre-se, líderes não querem que você saiba a verdade, mas aqui no canal nós falamos a verdade. Amém? Deus te abençoe.